Olá! Hoje aqui no nosso programa vamos abordar um assunto muito importante. Estou com um grande especialista na área de cirurgias cardíacas. O que leva as pessoas a operar o coração? O que os pacientes devem fazer após a cirurgia? Estou aqui com o professor doutor, chefe do INCOR, Instituto do Coração, Dr. Noedir Stolf. Doutor, uma alegria muito grande recebê-lo aqui hoje no nosso programa. O senhor que tem aí uma grande missão na vida. O INCOR hoje um grande centro que recebe pessoas do Brasil inteiro, né? Robson, é um prazer estar aqui no seu programa, um programa que atinge aqui o Vale, essa região que faz parte da história do Estado, faz parte da história do país e, para mim, em particular, tem um significado muito grande, o Vale como um todo e Guaratinguetá na minha formação como especialista. O senhor que foi amigo do Dr. Zerbini, que é nosso conterrâneo, né? Na verdade, eu fui discípulo do Dr. Zerbini. Como estudante, eu me interessei pela cirurgia cardíaca e fui conversar com o Dr. Zerbini. E ele, com aquela simplicidade, recebeu um jovem acadêmico da Faculdade de Medicina da USP. E então eu convivi com o Dr. Zerbini desde essa época, depois me tornei assistente dele, professor do serviço dele, até ele se aposentar. Depois que ele se aposentou, continuamos convivendo no Hospital Beneficência Portuguesa, onde ele manteve a atividade profissional dele. E na doença dele, ele me elegeu para participar do tratamento dele até os últimos dias. Inclusive, na ocasião do falecimento dele, a revista do Hospital das Clínicas, que é o Instituto do Coração, faz parte do conjunto do Hospital das Clínicas. A revista do Hospital das Clínicas, que hoje é uma revista de nível internacional, pediu que eu escrevesse um in memoriam do Dr. Zerbini. Que bacana, ele sempre foi um orgulho para nós todos aqui da cidade, levou o nosso nome para o mundo afora. Agora, aquele garoto que ele recebeu lá, cuidou da saúde dele no final, que bacana, doutor. Exatamente, e substituí o Dr. Zerbini na chefia da cirurgia do INCOR e na direção geral do INCOR como presidente do conselho diretor. Você também tem uma história muito bacana, assim, durante toda a sua carreira, sua vida, formou grandes especialistas cirurgiões, né? Como, por exemplo, o Dr. Lucas Barbieri, com cirurgias de altas complexidades, né? O Dr. Lucas, ele fez a residência lá na Beneficência Portuguesa, foi um residente exemplar, foi uma pessoa que se destacou desde o começo e então quando ele veio, há 5 anos ele assumiu a chefia do Frei Galvão, etc. Com certeza do que eu ouço, não dele, ouço dos outros, ele colocou num patamar mais alto. E nesse período, então, que ele assumiu a chefia, ele tem estabelecido um intercâmbio com o meu serviço lá em São Paulo e frequentemente vem alguém da equipe para ajudar alguma cirurgia dele. Doutor Noedir, hoje as cirurgias cardíacas são muito comuns, né? Isso deve-se aos maus hábitos de vida das pessoas? A cirurgia cardíaca, ela é uma especialidade que tem um volume de cirurgia muito grande. E aqui, no nosso país, cirurgia cardíaca propriamente dita, a gente faz mais de 70 mil por ano. Nossa! E mais de 15 mil marca-passos. Isso deve-se à alimentação, sedentarismo? Isso se deve a um aumento da frequência das doenças cardíacas, se deve à gravidade das doenças cardíacas e se deve, em terceiro lugar, a um diagnóstico mais preciso da doença cardíaca. Então, esses 3 fatores fazem com que a cirurgia cardíaca seja relativamente recente. Hoje existem também as cirurgias minimamente assim, invasivas, né? Poucos cortes, né? Então, esse é o projeto que a gente discutiu com o Dr. Lucas Barbieri, que dentro de uma integração maior,
está se fazendo no mundo de mais moderno e que a gente está fazendo lá também, a gente já tem lá, desenvolvido lá, então traria para cá. Por exemplo, a cirurgia minimamente invasiva. É uma cirurgia que se faz com incisão de 4 centímetros, em vez de abrir todo o externo, uma incisão antiestética. A recuperação é bem mais rápida do paciente. Exatamente. Tem uma incisão no lado, pequenininha, tem uma câmera de vídeo para ajudar a ver as estruturas, são instrumentos especiais, aquela circulação extracorpórea, que tem a máquina coração-pulmão artificial, a gente tem que instalar de uma maneira diferente, colocar as cânulas em locais diferentes para poder fazer uma cirurgia que abriria todo o tórax, fazer com uma incisão pequena. Do mesmo modo, hoje, para doentes que teriam uma gravidade muito grande, teriam um risco de vida proibitivo para uma cirurgia normal, por exemplo, de trocar uma válvula, já é viável. A gente está fazendo já a cirurgia com catéter. A válvula é implantada através de um catéter. Doutor, exames preventivos. O cateterismo tem uma exatidão praticamente de 100%, né? Exato. Existem métodos menos invasivos, aparelhos modernos, que têm a mesma eficácia do cateterismo? A pergunta, Robson, procede muito, né? A doença cardiovascular, em primeiro lugar, é a prevenção. E a prevenção é exatamente o que você começou a mencionar, né? Antes disso, hoje, até se fala em identificar marcadores que vão geneticamente dizer se o indivíduo é propenso ou não a ter determinadas doenças cardiovasculares. Então, num futuro, se vai estratificar o indivíduo logo que nasceu, falar, olha, você vai ter que tomar muito cuidado, você vai ter que tomar médio cuidado, você vai ter que tomar não tanto pelo cuidado. DNA dele já vai... vai ter marcadores genéticos que vão dizer, mas isso ainda não é uma prática que está em uso. Fora isso, é a prevenção. Né? Prevenção é estilo de vida, né? Alimentação, exercício, que é a sua área, você é o nosso craque aqui, e hábitos não saudáveis como o fumo. Quer dizer, o fumo é um fator muito deletério, quer dizer, é um fator de risco muito forte. Doutor, o senhor tocou num assunto agora, olha, vocês que estão em casa, estou aqui com um grande especialista, o Papa aí da reabilitação, revascularização, o homem que cuida do presidente quando fica internado, né, do ex-presidente Lula, presidente toda Lula a sua equipe, faz trator do Dr. conosco. Zerbini, quanta honra. Doutor, o cigarro, ele acaba calcificando as artérias, né? O cigarro, através de várias substâncias que atuam na parede do vaso, o cigarro não é só que ele causa a aterosclerose, que o leigo chama de arteriosclerose, mas o cigarro causa a aterosclerose e, fora isso, ele também dá fenômenos agudos. O cigarro pode desencadear um processo coronariano agudo. Nesses 10 anos na experiência nossa aqui com reabilitação, vimos que os clientes, nossos pacientes que continuaram na reabilitação, operados, continuaram na reabilitação após a cirurgia, nenhum deles tiveram novamente problema. E os que abandonaram, infartaram novamente. Isso é comum, né? Essa colocação sua, o exercício, ele pode, não só, quando a gente fala de prevenção, nós falamos também de visita ao médico, exames de laboratório vários, não só para o diabetes, como para ver o perfil de gorduras no sangue, em que o grande agente é o colesterol. Também aqui as taxas são bem conhecidos os níveis. O colesterol total é 200,
O colesterol ruim, que é aquele LDL, é 130. E o colesterol bom, quanto mais alto, o HDL, quanto mais alto, melhor. E baixar o colesterol ruim, remédio baixa, dieta baixa, tal. Subir o colesterol bom já é mais difícil. E o exercício consegue subir subir o HDL, como você sabe muito bem. O vinho tinto, moderadamente, também sobe. Não vai sair todo mundo tomando todas aí, né, doutor? Exatamente. Tem que tomar uma tacinha por dia. É uma tacinha só, porque senão protege o coração e morre de cirrose e de pancreatite, né? Agora, a reabilitação, o cuidado e reabilitação após cirurgia cardíaca, ela é fundamental. Doutor, a hipertensão, as pessoas têm que tomar muito cuidado com a alimentação, com sal, né? Mas antes que o senhor responda isso, a gente vai dar uma olhadinha agora no nosso quadro Alimentação Saudável, com o nosso chefe Marcos Magalhães, tá bom? Vamos lá, gente, vamos dar uma olhadinha agora no nosso quadro com o Marcos Magalhães. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um prato tradicional da cozinha mexicana, o guacamole. E para fazê-lo você vai precisar de uma cebola, um dente de alho, suco de um limão, 2 tomates cortados a brunoise, um abacate, chile a gosto, coentro a gosto e sal a gosto. Após retirar a semente do abacate, nós vamos utilizar só a sua polpa. Bata no liquidificador o abacate, o sal, o chile, o alho, a cebola e o limão. Após bater todos esses ingredientes no liquidificador, passar para o refratário e misturar o tomate e o coentro. Aí está, pessoal, nossa receita do dia, guacamole, prato típico da cozinha mexicana. Ideal servir gelado para acompanhar saladas ou torradas. E lembre-se sempre, comer bem para viver melhor. Um bom apetite e até a próxima! Doutor Noedir, hipertensão arterial é um mal silencioso, muitas pessoas têm e não sabem, né, doutor? Em primeiro lugar, as campanhas que têm sido desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras entidades, órgãos públicos, para identificar a hipertensão é importante. Fora isso, todas as pessoas, independente das campanhas, devem checar, especialmente a partir da meia-idade, devem checar a pressão. E ela como você bem disse, Robson, ela é silenciosa. O indivíduo pode ter níveis de pressão muito altos, às vezes uma dorzinha de cabeça que passa batido, um mal-estar, assim, pequena tontura, tal, e passa batido. E a hipertensão é um fator de risco, não só para ter derrame, e o derrame pode ser de uma gravidade muito grande, como ele é um fator para causar doenças no coração, insuficiência cardíaca. O coração submetido a um regime de pressão, ele está com o seu trabalho aumentado, o coração vai engrossando a parede. A parede do coração vai ficando mais grossa, menos espaço para o sangue. Exatamente. E depois, numa fase mais avançada, além de engrossar, ele dilata, daí entra em insuficiência cardíaca. Mas fora isso, a hipertensão, ela é um fator para causar a lesão nas artérias coronárias, que levam a angina, infarto, tudo isso. Doutor, o senhor cuida de um órgão tão especial que é o coração, todo o nosso sistema cardiovascular. Aqui no nosso programa nós temos uma grande profissional, a doutora Ana Beatriz Schmid, que cuida da nossa beleza da pele. Vamos dar uma olhada? Sem dúvida. Agora é com você, doutora.
Olá, Robson! Hoje vamos falar sobre câncer de pele. É o câncer que mais acomete a população mundial. Dentre todos os cânceres, é o tipo mais comum de câncer. Principalmente, existem dois tipos de câncer de pele. O câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. O câncer de pele não melanoma geralmente são lesões como pequenos machucados, casquinhas, feridas que sangram com facilidade e não cicatrizam, sempre se refazendo. O melanoma já é geralmente uma pinta negra, uma pinta escura, com alteração de assimetria, bordas irregulares, colorações diferentes, podem ter uma determinância genética para o desenvolvimento dessas lesões, principalmente do melanoma. Do não melanoma, basicamente, é devido à exposição solar. Os tratamentos que existem são cirurgia, eletrocauterização e terapia fotodinâmica. A gente aplica um produto na lesão cancerígena ou potencialmente cancerígena, aplica-se uma luz e essa lesão é destruída sem a necessidade de uma cirurgia. Esse tratamento é indicado para tipos de câncer não melanoma. Os melanomas têm que ser um tratamento cirúrgico exclusivamente. Outro ponto fundamental é a proteção solar. Se proteja várias vezes ao dia, o ano todo, todas as idades. É fundamental o uso do filtro solar para evitar esse tipo de doença. Essa é a nossa dica da semana. Sempre procure seu médico. Até a próxima. Dr. Noedir, os robôs, os médicos manipulando os robôs, isso aí será um grande avanço no futuro? Bom, a cirurgia totalmente endoscópica para o robô, ela entra naquele segmento da cirurgia cardíaca que é a cirurgia chamada minimamente invasiva, que no passado era uma tentativa de usar incisões pequenas só. Mas às vezes a gente fazia uma incisão pequena, fazia uma cirurgia de ponte safena, uma incisão pequena, mas tinha que afastar muito o tecido. Por quê? Porque naquela ocasião a gente fazia incisão pequena, mas usava instrumentos comuns. Então hoje o primeiro passo é aquele que a gente estava começando a conversar, que é a cirurgia minimamente invasiva, incisão pequena, 4, 5 centímetros, usando uma ótica, ou seja, minimamente invasiva, vídeo assistida, mas com instrumentos em que a gente não trabalha mais lá dentro, a gente trabalha de fora com os instrumentos, a ótica ajuda a enxergar a válvula, tudo isso. Então, um primeiro passo é a cirurgia minimamente invasiva, incisão pequena, vídeo assistido. Um segundo patamar que nós comentamos agora é o doente que não pode operar porque tem idade muito avançada, tem doença no pulmão, doença no rim, já teve um derrame, tudo. Esse doente não aguenta uma cirurgia cardíaca. Então, por exemplo, uma cirurgia de válvula com catéter. E um terceiro patamar, não exatamente na mesma sequência, é a cirurgia totalmente endoscópica ou robótica. Essa cirurgia já é uma cirurgia que ela apareceu, houve um grande interesse, depois ela recuou um pouco e hoje ela está crescendo nos Estados Unidos, crescendo na Europa. O número de centros que iniciaram o programa de cirurgia cardíaca robótica aumentou nos Estados Unidos, aumentou principalmente na Europa. Muito bem. Aqui no Brasil tem só um centro, que é o Hospital Albert Einstein em São Paulo, que tem um pequeno número de cirurgias de válvulas cardíacas e anomalias congênitas simples operados. Esse segmento já é um segmento que merece um pouco de reflexão. Em primeiro lugar, porque o robô ele é muito caro, ele custa $2.300.000, primeiro. Em segundo lugar, além desse custo, tem a manutenção do robô, que custa. Em terceiro lugar, tem partes que são usadas em cada operação que tem um custo relativamente alto.
E em terceiro lugar, ela é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado mais longa. Então, quando se vai fazer, implantar um programa de cirurgia cardíaca com robô, além de investir 2.300.000, tem que um profissional, preferencialmente um profissional jovem, tem que ir para um centro, fazer um treinamento, daí passar pelo treinamento em modelos não vivos, depois passar o treinamento em animais, para depois ir para a cirurgia no humano. Para fazer essa cirurgia, a circulação extracorpórea tem que ser implantada, tem que ser instalada de maneira diferente. Para fechar a aorta tem que colocar balões, que já deu problema no passado, hoje está dando menos. A duração da cirurgia... Estão fazendo os acertos, né, doutor? É uma duração que... Uma cirurgia que dura 3 horas, ela pode durar 7 ou mais horas. Ou seja, é uma cirurgia que, sem dúvida, ela tem um apelo muito grande. Sem dúvida, ela tem uma possibilidade de vir a ser utilizada no futuro, mas no momento ela tem alguns empecilhos que são empecilhos realmente importantes de toda a natureza, né? Que bom, hein, doutor? Doutor, quanta honra ter você aqui hoje, com tantas experiências bacanas, esse mundo que você tem na cardiologia, já são quantos anos, né, doutor? Muitos anos. Muitos anos. Não vou falar, porque senão vão calcular a idade aí. Mas é um prazer muito grande do Trilhas da Saúde. Poxa, o senhor aqui dando essas dicas maravilhosas, uma grande utilidade pública para as pessoas que estão em casa. Uma dica bacana também, né, doutor? Aquela gordura da circunferência abdominal acabam sendo depositadas nas artérias, né? É sempre importante as pessoas em casa estarem de olhos, sempre atentos a isso, né? A gordura abdominal é um marcador de doença, né? Homem com mais de 102, mulher com mais de 88, já é risco coronariano, né? Exatamente. Doutor... E fazer exercício, né? A outra coisa que a gente passou muito rapidamente, nunca o doente que operou de coronárias, que pôs aquelas pontes de mamária, de safena com o Dr. Lucas, a última coisa que o doente pode fazer é achar que está curado. E aquilo é que nem um bonde. Não tem bonde aqui, né? Mas já teve os bondinhos, né? O bonde está passando é a doença. O cirurgião pega o bonde andando e arruma tudo que tem de problema. Se o doente não se cuidar, a doença vai progredir. É aquilo então, que a gente falou no começo, né, doutor? A cirurgia, ela é uma cirurgia que corrige a doença naquele momento histórico. Mas vai depender mais do paciente. Daí para frente, o doente tem que ir num programa de reabilitação, tem que controlar a dieta, tem que ir no médico, tem que fazer exames. Ter hábitos saudáveis de vida. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Foi uma grande honra poder te entrevistar. Um prazer estar com você, é um top com essa aí. Equipe aqui. Parabéns pela sua equipe também, pelos seus discípulos. E está sempre convidado aqui com uma cadeira cativa também aqui no Trilhas da Saúde. Sem dúvida. Muito obrigado, doutor. Aí, pessoal, várias dicas bacanas, mas não adianta os médicos estarem estudando, participando de vários congressos, pesquisas, se você não muda seu hábito de vida em casa. É muito importante você pensar nisso. Lembre-se sempre, exercício para o coração é a solução. Até semana que vem, galera. Até lá!